Boa noite, vereador Alberto. Pergunta da Luma Rocha. Tudo bem? Você não acha que o decreto da insalubridade que o prefeito Sérgio fez não é ir contra o que ele mesmo prometeu na campanha política? Vamos falar da insalubridade. Eu acredito que não. Porque acho que eu entendi que ela está querendo dizer, que o Sérgio falou que na campanha ele ia cuidar do servidor, por aí vai, né? Sim. Cuidar do servidor não significa fazer o que é errado. Fazer o que é contra a lei. Né? O que acontece é o seguinte, assim, até tem aqui vários documentos aqui, né? Que a gente poderia saber que a gente poderia entrar nisso, então trouxe alguns, acho que é um dos vereadores que mais tem documentos sobre essa questão de insalubridade. Está na minha mão aqui, né? E a gente estudou bastante isso, a gente sendo sincero com as pessoas, tá? Eu não gosto de vender ilusão. Eu falo muito pro servidor que vão conversar comigo, assim, você pode não gostar do que eu vou falar para você, mas mentir para você eu não vou. Vai passar anos e você vai falar assim, putz, pior que o vereador Alberto Barreto tem razão mesmo, ele nunca mentiu para mim. Eu não gostei do que ele falou, mas ele não mentiu para mim, né? O que acontece é o seguinte, assim, a Constituição diz que é ilegal pagar benefício sobre benefício, né? O efeito cascata. Então, você somar o salário do cargo do servidor, e aí a cada ano ele tem 2% de anuênio, né? Então, um servidor que tem 10 anos na prefeitura, ele tem o salário base mais 20%. O que a prefeitura vinha fazendo era que pegava o salário base, pegava os anuênios, somava, em cima disso aplicava os 20%, os 40% de insalubridade, o que é ilegal pela Constituição. 40% no caso. Na maioria era 40%, em cima desse salário base mais anuênio. E isso é ilegal. Quem fala isso? O Tribunal de Contas fala isso. Eu fui no Tribunal de Contas, pedi uma agenda lá, graças ao ex-vereador, né? Marcelo Macedo, né, que hoje está na Secretaria de Serviços Públicos, secretário adjunto, até aproveitar e agradecer o Macedo aqui. Ele é muito amigo, né, do Sidney Beraldo, que é um dos conselheiros mais antigos do Tribunal de Contas. Consegui uma agenda com ele, foi eu, Macedo e o doutor Osório conversar com ele, e ele falou, claramente, é ilegal pagar insalubridade sobre os anuênios. Né? Estive no Tribunal de Contas de São José dos Campos, conversando com os técnicos responsáveis pelas contas de Taubaté, e elas falaram a mesma coisa para mim, né? São duas técnicas lá. Falou, não pode. Nós temos 2 pareceres da Procuradoria da Prefeitura, 2 procuradores, são servidores públicos, falando, não pode pagar anuênio nessa insalubridade sobre os anuênios. Assim, na Câmara Municipal, a Procuradoria da Câmara também falou, não pode pagar, e na Câmara não paga. A Unital também não paga, e o procurador da Unital, mesma coisa, não pode pagar. A Prefeitura paga? A Prefeitura paga. Tá errado. Para todo mundo? Não, para todo mundo que tem direito à insalubridade, ela pagava sobre os anuênios. Eu sei. E daí? Isso daí vai acabar? Tem que acabar, porque é ilegal. Eu não posso pagar o que é ilegal. E aí eu estive conversando, e aí a técnica do Tribunal de Contas falou, vereador, uma coisa é o seguinte, os servidores que receberam até agora, receberam de boa fé, não terão que devolver o dinheiro. Mas daqui para frente, sabendo agora que é irregular, se receber, pode ter que devolver sim. Entendeu? Então, porque é irregular, você não pode, né? A Constituição veda isso, né? E uma das manifestações dos próprios procuradores da Prefeitura é exatamente em cima da Constituição, né? Então, eu tenho um documento aqui, tem aqui acho que é esse mesmo. É esse aqui, ó. Aqui é um memorando, né? Vem da prefeitura, a Soraine, né? Que é uma procuradora. Ela fala exatamente, analisando a Constituição, o artigo 37, e ele fala aqui, né? Ó, os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem calculados para fins de concessão de acréscimos ulteriores. E aí ela vem uma manifestação, por exemplo, aqui embaixo. Ela fala, né? Ó, assim conclui que a base de cálculo é um benefício para servir de cálculo para a concessão de outro, importa ainda que por meio de lei, em transgressão ao efeito cascata vedado pela Constituição. Eu vou ter que ler uma coisa aqui. Mas então, os 40% não em cima do que a pessoa, quando veio essa insalubridade, não vem em cima do que a pessoa recebe? Mas a lei fala que é em cima do salário do vencimento do cargo. Tá, mas isso dá uma diferença de quanto? Nós estamos falando de 40%. Depende do servidor, de quantos anos ele tem na prefeitura. Você defende de 40%. Então, tudo bem, você não vai pagar os 40%, mas essa prática de você ir lá na base salarial, quanto que ele vai perder? Então, mas é o que diz a lei. É quem diz a Constituição. Ajudando na lei.
No mesmo sentido, Alexandre de Moraes já doutrinava que a Constituição veda, com a nova redação do artigo 37, 14º, o denominado efeito repicão, isto é, que uma mesma vantagem seja repetidamente computada sobre as demais vantagens. Segundo agora o ministro do STF, o legislador reformador pretendeu, com a alteração proposta pela Emenda Constitucional 19, tornar mais clara a norma proibitiva de cumulação dos acréscimos pecuniários, sem, contudo, alterá-la a sua essência. Então, eu achei importante, é o memorando da Sorane aqui, que cita que isso veio do Alexandre de Moraes. Ou seja, nós vamos até tem decisão do STF já falando que exatamente que não pode aplicar benefício sobre benefício. Se você gostou desse corte, curte, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e nos ajude, né, a divulgar mais informação do nosso conteúdo aqui, que a gente vai estar sempre postando para vocês.